Fala, meu querido aluno, tudo bem? Tudo certinho? Vamos dar sequência ao estudo do direito penal, falando dos princípios aplicáveis, e a gente vai trabalhar nesse encontro com o princípio da lesividade, que pode ser também chamado de princípio da ofensividade. E a ideia central aqui, ela é absolutamente simples. A gente não precisa de um grande esforço hermenêutico para compreender até onde precisamos chegar. Mas a ideia aqui é a seguinte: o direito penal, só irá intervir juridicamente se existir uma lesão ou ameaça de lesão a bem jurídico de terceiro. Então, para que o direito penal possa alcançar uma determinada situação e gerar a responsabilização do indivíduo, é preciso que ocorra uma lesão ou uma ameaça de lesão a um bem jurídico alheio a um bem jurídico de terceira pessoa. Então, é extremamente necessário que o bem jurídico... Lucas, o que é bem jurídico? Bem jurídico é aquele objeto de proteção do direito penal, que a gente pode considerar aqui vida, patrimônio, a gente pode considerar aqui a integridade física, por aí vai. Infinitos exemplos outros. Então, o direito penal ele só vai intervir se houver a lesão ou a ameaça de lesão a um bem jurídico de terceiro. Permita-me considerar uma primeira observação aqui, que é justamente a seguinte: aquelas condutas que atentam somente contra o próprio agente, somente contra o próprio indivíduo, elas não serão chanceladas pelo direito penal. Por isso, meu querido aluno, que, por exemplo, se o indivíduo tenta suicidar-se, ele não responde por nenhum crime. A vida, a integridade física é de quem? Pô, é dele mesmo. Então por que ele não é punido? Porque o bem jurídico é dele. Então não tem nenhum tipo de relevância jurídica para o direito penal punir uma conduta que atente contra o bem jurídico pessoal. Sacou? Beleza? Então, o direito penal não pune aquela conduta que atinja somente o bem jurídico do próprio agente. Então, a nossa primeira observação aqui é justamente no sentido de que condutas que atentem... Qual que é a minha limitação aqui? Que atentem contra bem jurídico próprio não serão punidas pelo direito penal. Aqui, meu aluno, essa conduta que atenta contra um bem jurídico do próprio agente, ela faz nascer um princípio que é o chamado princípio da
alteridade. Princípio da alteridade. Então, condutas que atentem contra bem jurídico do próprio agente não serão punidas pelo direito penal. Aqui você precisa lembrar desse princípio da alteridade. Apareceu isso aqui, o indivíduo que pratica lesão, autolesão, não responde por crime em decorrência de qual princípio? Ora, princípio da alteridade. Fica atento aqui pelo seguinte, na nossa segunda observação. Quando a gente trata aqui de que o direito penal, ele vai alcançar uma conduta que cause lesão ou ameaça de lesão a bem jurídico de terceiro, nós vamos encontrar que os crimes do direito penal, eles podem ser crimes de dano e pode ser também chamado crime de perigo. Crime de dano é aquele em que ocorre uma lesão clara e evidente ao bem jurídico perseguido. O crime de perigo é aquele que, para sua ocorrência, exige uma ameaça de perigo para uma coletividade. E esse perigo, ele pode ser um perigo concreto ou ele pode ser um perigo abstrato. Como que a gente vai diferenciar isso aqui? O que é um crime de perigo concreto? Vou te dar como exemplo aqui o artigo 250 do Código Penal. Crime de incêndio. E na sequência eles têm crime de explosão, enfim. Mas você tem lá no 250, causar incêndio, gerando risco à coletividade. Então, por que aqui o perigo é concreto? Porque é uma elementar do tipo penal que bem ou bens jurídico ou jurídicos alheios sejam submetidos a uma situação real de perigo. Perfeito? Então, a lei exige a ocorrência da situação de perigo. Então, crime de perigo concreto, a lei exige a situação de perigo. Já o crime de perigo abstrato, a lei presume o perigo, ou seja, não é necessário que um bem seja efetivamente colocado nessa posição de perigo iminente. A lei presume a existência do perigo. Lucas, me dá um exemplo. O exemplo mais trabalhado é o artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, que é o crime de embriaguez ao volante. Conduzir veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em decorrência da ingestão de álcool ou qualquer outra substância que gere dependência ou alteração dessa capacidade psicomotora. Veja, pelo texto da lei, o simples fato de você conduzir o veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em decorrência da ingestão de álcool ou outra substância já é mais do que suficiente para consolidar o crime. Veja que não precisa o indivíduo conduzir o veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada expondo a coletividade a uma situação de perigo. Não, no crime de perigo abstrato, o perigo é presumido, tanto que é um dos sinônimos, crimes de perigo abstrato ou de perigo presumido. Por quê? A própria lei, ela pressupõe aquela situação de perigo. Perfeito? Estes crimes, embora tenham entendimento divergente, mas é um entendimento minoritário, eles são absolutamente constitucionais. Perfeito? Maravilha? E a nossa última observação, vou colocar aqui a observação de número 3, é que, por vezes, as condutas que atentem contra bem jurídico próprio, pode ser que não sejam responsabilizados ou chancelados pelo direito penal por conta do princípio da alteridade. Mas você precisa ter cuidado, porque, eventualmente,
uma conduta própria, ou melhor, vou abreviar aqui, uma autolesão pode levar à punição. Como assim, Lucas? Se você acabou de falar que o bem jurídico próprio ele não pode ser protegido pelo direito penal, o que vai acontecer aqui então? Imagina só que eu dou PT no meu carro com a finalidade de obter o prêmio do seguro. Você tem uma autolesão. Só que aqui você não está violando só o seu bem jurídico, você tem por objetivo também receber o prêmio do seguro. Então, você tem uma finalidade também com isso. Você tem uma finalidade de gerar um prejuízo para terceiros. É justamente aqui que mora a responsabilização. Estelionato puro e simples. Beleza? Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Então é isso, meu querido aluno. As importantes lições do princípio da lesividade ou princípio da ofensividade foram vistas nesse encontro. Espero que você tenha curtido. Tamo junto. Um grande abraço, até a próxima. Tchau!